olhos, um minutinho de silêncio, enquanto somente cria. Aí no fundo, lembramos em memória do irmão Billy Paul, que partiu essa madrugada. Deus console a família. Amém. Eu quero ler para vocês em Gênesis 15, versículo 13. Gênesis 15, 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mais uma vez, Pai, eu peço que o Senhor venha nutrir nossa alma com a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Está pensando em propósito, não é? Que Deus tem. Quando Deus tem um propósito, muitas vezes aquilo é cumprido e a gente nem percebe. Esta parte que li também é uma parte crítica na Bíblia, porque a promessa de Deus para Abraão é que o povo ficaria no Egito, na escravidão, 400 anos. A gente sabe que quando Deus fala, aquilo tem que cumprir. Mas a sequência da Bíblia mostra que foi 430 anos. Êxodo 12, verso 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer um cavalo de batalha nisto, porque Deus deu uma promessa de 400 e foi até 430. Essas coisas são normais. Deus falou também através de Moisés para Faraó: deixa meu povo ir oferecer holocausto a mim 3 dias no deserto. E esses 3 dias virou 40 anos. Então as pessoas precisavam entender a maneira de Deus tratar. Deus fala, tem que cumprir. Mas se o povo faz a coisa diferente, então ele pode prolongar aquilo como ele quiser na Bíblia. Como nós vemos aqui, tem uma diferença de 30 anos. Isso não faz de Deus um falso, não faz de Abraão um falso, não faz de Moisés um falso. Simplesmente teve um acréscimo de 30 anos. Eles não podiam sair antes. Se você acompanha eles ali no Egito, vê que eles não podiam sair antes. Foi uma luta para sair 30 anos depois dos 400 anos. Então, só para mostrar para vocês que estas coisas tem no Antigo Testamento e também no Novo Testamento foi falado sobre isto. Eu espero que cada um entenda que quando Deus diz algo, aquilo tem que acontecer.
E aconteceu, de 400 a 430, então, é por isso eu vou dizer que a Bíblia é falsa. Não, simplesmente Deus tem uma promessa, Ele tem um propósito em si de cumprir aquilo assim, mas se você atrapalha, então você vai pagar o preço mais tempo ainda. E tem hora que deve dar graças a Deus porque demorou mais um pouco. Porque aquele povo mesmo, de 400 anos no Egito, que ficou 430, logo no deserto morreram logo. Já no início você vê que eles foram contra Moisés e tiveram que pagar o preço. Aí Deus não deixou eles entrar, exceto Josué e Caleb, diz a Bíblia, porquanto neles houve outro espírito. Havia um outro espírito de concordância, de entendimento, de revelação em Josué e Caleb, o que não havia no restante quase 2 milhões de pessoas, o que não havia nem na irmã de Moisés, na Miriam, que morreu leprosa, ou foi curada da lepra e logo morreu, porque falou contra o seu irmão. Então, se as pessoas forem pagar por falar contra irmão na fé, que lá foi um irmão de sangue, que Miriam falou, por causa do casamento de Moisés. Então, e aquilo ali é permissão de Deus. Se Deus diz através de Moisés, olha, você avisa o povo que não pode casar com gente de outra nação. Aí depois, ali na frente, Moisés casa com uma escurinha, uma irmãzinha da Etiópia. E aí a irmã dele na carne, no sangue, a irmã dele já criticou ele. Ao invés de entender, meu irmão é profeta, deixa ele fazer isso daí, ele sabe, Deus deve ter permitido ele fazer isso. E se Deus permitiu ele fazer isso, eu vou falar contra ele, vou ficar doente. Mas ela não pensou nisso. Mas ela falou contra o irmão e ficou leprosa. E aí depende de Deus, do próprio Moisés, para poder ajudar a curar a sua irmã. E logo depois ela morreu. Nós aprendemos com isto, mesmo se você ver alguma coisa diferente na Bíblia, diferente na mensagem, você simplesmente cale-se. Você entenda que Deus é soberano. Ele faz o que Ele deseja, o que Ele quiser, Ele faz. Então nós vemos estas coisas que parecem chocar na Bíblia, mas não está chocando. As pessoas precisavam ter revelação disto. Quando Jesus falou daquele apóstolo que ele não morreria sem ver a vinda, então eles saíram com uma doutrina que João nunca ia morrer. E não foi isso que Jesus falou. Ele tinha que ver a vinda. Só que eles estão esperando essa vinda por 2000 anos, e João viu a vinda ali perto. Ele viu a vinda na ilha de Patmos. Era para ele ver a vinda. Então ele viu a vinda na ilha de Patmos, como Jesus tinha dito, certo? Como Jesus avisou. E aí as pessoas podem formar uma doutrina, como formaram a doutrina, e aquele apóstolo não ia morrer. Não é que ele não ia morrer, ele teria que ver a vinda primeiro. E aquilo aconteceu porque ele viu a vinda em visão. E as pessoas ficam esperando que isso aconteça até hoje. Então a gente tem que tomar a Bíblia e ser agradecido a Deus pelo que tem acontecido através da palavra. E outra coisa é o que eu li para vocês aqui, a Era de Laodiceia 8. A Era de Laodiceia começou por volta da entrada do século XX, talvez durante o ano de 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tem tido multidões de visões, das quais não tem havido nenhuma que haja falhado, deixa-me predizer. E aqui está muito bem, entre parênteses,
não disse profetizar. Eles falam que o William Branham é um falso profeta, porque ele disse isto e não cumpriu. E eu vou mostrar para eles que isso já cumpriu e eles não ficou sabendo. E não era profecia, era predição. Então você pode falhar numa predição, você pode falhar no falar. Quantas vezes o Branham dizia 700 ao invés de 7 mil? Ele dizia 700, não dobrar o joelho, não, é 7 mil. E as pessoas, tinha uma que tinha que perguntar, foi 700 mesmo, Branham? Está escrito na Bíblia que é 7 mil, não dobrar o joelho. Então, é a forma de expressão, talvez no momento. Mas aqui é uma experiência do irmão Branham. Ele diz, pela experiência, ele diz, eu vou predizer, não profetizar, mas predizer, que esta era terminará por volta de 1977. Parece que o nosso microfone está ficando ruim outra vez. Por volta de 1977. Agora ele diz assim, perdoe-me por esta nota pessoal. Esta predição está baseada numa série de 7 visões maiores que me sobrevieram num domingo de junho de 1933. Amém. Vamos ver se dá certo, irmão. Facilita para nós aí. Amém. Abaixa um pouquinho. Amém. Então deixa eu ler aqui para vocês. Quando ele diz esta era, eu não vou profetizar, mas predizer que esta era terminará por volta de 1977. Ele estava dizendo uma verdade. Ele estava certo. Por volta de 1977. Hoje temos os críticos dizendo que o irmão Branham disse que esta era é curta, era de Laodiceia, então que eles querem ver o que nós vamos falar no ano que vem, porque já tem uma idade maior na era de Laodiceia. Não, eu quero informar a eles que a era de Laodiceia não terminou em 77, mas por volta de 77, isto é, em 1963. E o irmão Branham pregou essa mensagem, me parece que é 60, 61, eu sempre me falho em memória das eras, mas depois aquilo veio cumprir em 63, não foi em 77, foi em 63. Aí eles ficam esperando que isso venha cumprir agora. Isso não vai cumprir agora. Quantos que através da guerra, do que está acontecendo, eles estão pensando que aquelas escrituras, e ai das grávidas, e que amamentaram naquele dia. Então vocês orem para que isso, a vossa fuga, não aconteça num dia de sábado. Olha, Jesus estava mostrando para eles o que aconteceu depois no ano 70. Eles estão pensando que é agora. Olha como o povo vive atrasado. Era no ano 70 que isso cumpriu. Ai das grávidas. Por quê? Porque eles não podiam sair no sábado, eles não podiam sair da cidade. Então Jesus já estava dizendo para eles orar para que isso não acontecesse no inverno ou num dia de sábado. E isto aconteceu ao ponto de Tito, general romano, matar todos aquele povo judeu dentro da cidade, porque não podiam sair da cidade. Isso já cumpriu, e eles estão aí pensando que essa guerra quer dizer alguma coisa daquilo. E não, já aconteceu no ano 70, depois de Cristo. As pessoas não percebem. Então a mesma coisa a era de Laodiceia. Irmão Branham diz assim, que essa era terminará por volta de 1977. Então ela terminou 2 anos depois que ele pregou. 2 anos depois que ele pregou a Laodiceia, aí a era de Laodiceia terminou. É por isso que as pessoas não sabem da revelação dos selos, que o irmão Branham diz que
a era da igreja tem que terminar para os selos serem revelados. Bom, agora, hoje eu nem vou dar parágrafo, nem trouxe parágrafo para isso, né? Mas você sabe que está aí no primeiro selo, está também na primeira mensagem, que é a segunda mensagem dos selos também, a brecha. Vocês podem ver aí no início, que o irmão Branham está falando que a era termina, o tempo termina, e ele tinha falado isso daqui 2 anos antes. Só que as pessoas estão esperando que aquilo aconteça, a vinda, que é o rapto. Não, irmão Branham estava falando da vinda. O Senhor Jesus me falou e me disse de sua vinda estava próxima. De sua vinda, não do seu rapto, da vinda. E eles não puderam entender. Até hoje, eles não entendem dentro da mensagem vinda e arrebatamento. Vinda é uma coisa, vinda. Arrebatamento não é vinda. Arrebatamento é ida. Por isso, o irmão Branham mostra aquele dia do 7º selo, foi o dia da vinda, quando o anjo forte veio em Apocalipse 10:1 e desceu e pisou com o seu pé na terra, certo? No mar e na terra. E ali ele era um homem. Mas como que eles vão perceber isto? Eles não têm luz suficiente para poder ver que a vinda está próxima. O Senhor Jesus avisou o irmão Branham que a vinda estava próxima. E aquela vinda não é agora arrebatamento, era a vinda do Filho do Homem para cumprir Mateus 24:36 em diante. Estas coisas, se as pessoas não viessem querer interpretá-las, seria fácil para eles ver, porque não passaria esta geração. Foi Jesus que falou em São Mateus 24:35 em diante, que não passaria esta geração sem que todas essas coisas acontecessem, sem que a vinda acontecesse. E aconteceu exatamente ali nos dias do irmão Branham. E foi quando Israel voltou para a sua pátria. 40 anos depois, não podia passar de 40, porque ele tinha que vir dentro daquela geração. E quando foi que Israel voltou para a sua pátria? Tornou-se uma nação em 48. Mais uma geração, 40, daria 88. Eles nunca perceberam. Por isso o irmão Branham disse: por volta. Ele mesmo não sabia o dia e a hora. Nem quando ele pregou o 7º selo, ele não sabia o dia e a hora. Deus escondeu isso dele. E depois começou a mostrar para ele. Só que disse para ele: você não diga a ninguém. E irmão Branham, se vivesse mais um tempo, dificilmente ele suportaria sem dizer. Não é por desobediência. A primeira vez, o que aconteceu? Por que ele contou da primeira etapa? É porque os ministros queriam saber da segunda etapa. Os ministros queriam saber, mas da terceira etapa Deus diz para não dizer a ninguém. Então eles não sabem. É por isso que eles não sabem destas coisas que estamos pregando desde o ano 2000. Eles não sabem que a vinda já veio, que a era de Laodiceia já terminou, porque era para os selos serem revelados, as eras terminar. Agora, Laodiceia está aqui ainda, direito dos povos, todo mundo tem direito, mas isso é político. A igreja, a verdadeira noiva de Cristo, ela é sujeita à palavra, ela não está tomando mais os direitos de Laodiceia, agora ela está tomando os direitos da palavra, que os direitos da palavra é a revelação. O que ia acontecer, que o irmão Branham predisse antes, aconteceu 2 anos depois. E até hoje eles estão ainda lutando contra a nuvem, contra o profeta, contra a vinda do Filho do Homem. Eles estão contra. E mostra que eles estão errados, porque isto já aconteceu. Amém? Então, muitas coisas que a gente não percebe, não entende,
que irmão Brana viu da sua última visão que a América estava fumegando. Mas nenhum de nós pode interpretar isso, porque ainda não aconteceu da América estar fumegando. A América fumegou lá em 2001, quando as duas torres pegou fogo. Ali ela fumegou, mas eu não estou dizendo que aquilo é isso, mas isso já aconteceu. Essas coisas passaram. O que você espera? Irmão Brand disse que de uma bomba, creio que a Rússia jogará nos Estados Unidos. Então, isso ainda vai acontecer, mas a coisa está aí tão perto de nós que as pessoas nem percebem que o profeta diz certas coisas. Ou, se não acontecer agora, dê graças a Deus. Se não acontece agora, se tem mais uns anos, se tem mais um tempo, vamos dar graças a Deus. Se não tem, a coisa vai acontecer a qualquer hora. O Vaticano receberá uma bomba também. Irmão Brana disse que isso vai acontecer. Então, você não tem que aguardar isso para crer. Não, eu creio. Isso pode acontecer depois que a igreja for raptada, a noiva for raptada. Não importa, isso pode acontecer depois. Amém. Eu não quero falar muito sobre Birpol também, que está uma luta na internet sobre o que o irmão Brana disse, que ele não seria tão velho e veria os tubarões ali na praça de Los Angeles, né? Então, agora ele partiu hoje, e aí a crítica, cadê? Não afundou Los Angeles? E o irmão Brana teve profecia que Los Angeles vai afundar. Ele não disse quando, mas ele profetizou. Isso é profecia, que ele profetizou a mensagem, escolhendo uma noiva pregada ali na Califórnia, em Los Angeles, Califórnia, terra dos anjos. Então, irmão Brana deixou uma mensagem ali. Ainda não aconteceu, mas eu não tenho que dizer que aquilo ali tem que afundar para eu saber que o irmão Brana é profeta. Não, eu creio pela revelação. Sabe por que o povo larga tudo de mão, volta para o mundo, volta para a denominação, volta para o coxo, volta para a lama? Eles estão voltando para a lama. Muitos que largaram da mensagem e largaram de crer no profeta, eles voltaram para a lama. Eles estão pior do que os denominacionais, porque eles foram os que tiveram mais luz e estão agora mortos nesse deserto, porque não puderam entender o que o irmão Brana diz, que a era de Laodiceia terminaria por volta de 77, ele falando de 61 e 63, aquilo terminou, porque aí o Senhor veio no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, o Senhor veio cumprindo isso daqui, que ele é um cavalo de batalha para eles, lutando contra o irmão Brana, que o irmão Brana foi um falso, que não acabou, o mundo que ia acabar, não era acabar. Você tem que notar a expressão do irmão Brana, ele diz que ele não estava profetizando, ele estava predizendo uma coisa, pelas experiências dele. Tem coisas que acontecem, é que o irmão Brana falhou numa conta. Deus tratou com o povo hebreu, Deus tratou. O irmão Brana mostra, parece que é de Abraão até Cristo, 1954 anos. E depois de Cristo até 77, daria 1954 anos. Mas se você fizer a conta, dá 1987 e não 77. Ele falhou ao somar nas 70 semanas. Isso nunca foi atrapalho para mim, nunca me atrapalhou. Ele fala nas 70 semanas com respeito a uma semana que estava faltando, e quando os selos foram abertos, ele mostrou aquilo mais claro para nós, que aquela semana cumpriu a metade no tempo que Jesus estava aqui, cumpriu 3 anos e meio, e que agora falta 3 anos e meio para a grande tribulação. É o que está faltando, 3 anos e meio. E tem pregadores mesmo da mensagem que estão pregando já desde quando o irmão Brana morreu, lá da Alemanha, eles estão pregando que é 7 anos de tribulação.
quando o profeta já mostrou isso de uma maneira diferente. Tem coisa que o irmão Brana dizia, eu leio essas coisas na mensagem, e hoje parece que eu estou para falar, muitas vezes nem citando o parágrafo, mas irmão Brana, mesmo em 64, ele falhou numa expressão de Apocalipse 7, falando daqueles que têm palma nas mãos, e diz que é a noiva, certo? Ele diz que é a noiva. É antes da pergunta, lá do parágrafo 78, de perguntas e resposta número 4. Antes. Então ele fala que é a noiva. Mas nos selos, ele já tinha mostrado que não é a noiva, aquela ali é a igreja. Aquele que tem palma nas mãos, aquele que segue o cordeiro, aquilo ali não é a noiva. Aquilo ali são os que vieram de grande tribulação. Capítulo 7 fala no início do capítulo 7 sobre os 144 mil judeus que ainda falta para morrer, porque Roma e os demais mataram os judeus, certo? Mataram mais de 6 milhões de judeus que foram mortos no tempo de Mussolini, de Hitler, Stalin e Eichmann. Eles mataram mais de 6 milhões. O que vocês veem um pouquinho do que está acontecendo agora na guerra, eles fizeram isso muito pior lá por volta de 39 a 1945. Eles fizeram isso, matando os judeus, até em câmara de gás. De toda forma, eles trucidavam os judeus. Eles queriam acabar com essa raça. Olha, eles queriam acabar até 45. Em 48, olha Israel voltando para sua pátria. E olha o que eles fizeram até 45, matando os judeus, certo? Está aí na Bíblia, capítulo 9, acho que é verso 13 de Apocalipse, vai mostrar aqueles 4 anjos ainda diz. Mussolini, Hitler, Stalin e Eichmann. São 4 anjos que vieram e trucidaram o povo judeu. Eles querem acabar com uma coisa que não pode acabar. Maldito os que te amaldiçoarem. É o que Deus já havia dito. E bendito aqueles que te abençoarem. Todas as nações que abençoam a Israel são benditas. Todas que maldiz o verdadeiro israelita, maldiz, é amaldiçoado. O país é amaldiçoado, o presidente é amaldiçoado, o povo é amaldiçoado quando fala contra Israel. Bom, eu não estou falando de política, estou falando que isso daí faz parte de tudo o que está acontecendo no nosso tempo. E é um propósito de Deus, Deus trabalhar desta maneira e deixar as pessoas aí preocupadas. O irmão Billy Paul morreu e Los Angeles não afundou, e o pai dele disse que ele estaria vendo tubarões na praça. Isso não aconteceu agora. Aí vem logo uma interpretação do povo da mensagem, que agora Billy Paul não está velho mesmo, agora ele está com 18 anos. São interpretações dentro da mensagem, certo? Você simplesmente tem que saber que Deus permite estas coisas acontecer, como aconteceu 400 anos no Egito, foi 430. Agora, o irmão Brana falou sobre isso aqui do Billy Paul, e não aconteceu. Aí você pensa, é falso profeta, é Deus te testando, é Deus testando esse povo. Para mim, não importa o que aconteça, eu sei que é verdade. Los Angeles vai afundar e eu não quero estar aqui nessa hora, certo? Eu prefiro já ter dado o arrebatamento do que ver Los Angeles afundar, que se Los Angeles afundar, todas estas cidades litorâneas estarão pagando preço, por todo lado. Pensa bem, Bahia, Santos, lá no Belém do Pará, Sul, certo? Todos esses lugares estarão pagando o preço, porque isto trará uma enchente por todo lado. Mas o fim não vai ser água, o fim agora é fogo.
e o povo não percebe. Então perceba pelo menos a mensagem do profeta: e não tem que cumprir uma coisa aos meus olhos. Quantos podiam criticar, dizer, mas Deus não falou que ia tirar o povo dele com 400 anos do Egito? Mas faz 430, o povo não saiu. E aí que foi sair. Os críticos estavam ali, os críticos estão aqui, os mesmos demônios que criticaram de Israel ter passado 430 anos no Egito, ao invés de 400, porque Deus tinha falado para Abrão ainda, que não tinha nem novo nome, para Abrão. Se a pessoa entender muito bem isso, e depois que você é esclarecido, e depois que você tem novo nome, o que Deus pode falar para você? Se Deus fala com você sem novo nome, como Abrão, ele não tinha um novo nome. No capítulo 15, no capítulo 17 de Gênesis, que você vai ver Deus chegar e dizer: o seu nome não é mais Abrão, e sim Abraão. O seu nome não é Sarai, que quer dizer contenciosa, e sim Sara, que significa princesa. Pai eterno, eu peço ao Senhor que ajude este povo. Eu não tento defender sua palavra, porque é sua palavra que me defende. Eu nem tento defender a mensagem, porque é a mensagem que me defende. E eu estou aqui apenas dizendo: eu creio, como está escrito, como aconteceu, como vai acontecer, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.